era uma oração de renúncia. Eu estava renunciando, eu estava entregando. Eu me rendi. Eu falei, ó, Senhor, todo mundo tem um propósito. E eu sei que meu filho tem também. E aquilo que for do seu propósito vai acontecer. E meu filho faleceu no dia seguinte. É esse o lugar, né? Ai, Nai, mas é muito duro, é dolorido. Claro que é, pelo amor de Deus, gente. É meu filho. Dói muito. Sim. Só que o Senhor ele não perdeu o lugar de soberania dentro da minha alma. Não perdeu. É aqui que você vê a sua fé. Ele não perdeu o lugar de soberania. Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Aí Independente desses nãos aqui. E eu já Aí recebi está. uns nãos bem colossais. Já recebi uns nãos bem colossais. Eu sempre quis ter mais filhos. E são pedagógicos demais esses nãos, né? Sim. Mais um episódio de Cá Entre Nós. Ó, já perdi as contas. Nós estávamos no 23º, agora debandou. Não lembro mais. 25º, eu acho. E eu tô aqui com a Nilda, porque a Nilda é de casa. Vocês sabem que a Nilda é de casa, né, gente? Então, os episódios com a Nilda é de casa. Gente, eu preciso que você prestigie ela. Eu preciso que você curta, você comente, você compartilhe este podcast. Vamos manter a Nilda com a gente aqui, sempre aqui conosco. Vamos motivar essa mulher, vamos encher, faz uma chuva de comentários. Hashtag Nilda, gente, vamos engajar. Envia para seus amigos o tema de hoje. Você sabe que a gente está chamando a Nilda para ciladas, né? Hoje não é tão Hoje cilada. não é tão, hoje não é tão. Hoje você foi boazinha comigo. É, mas eu tô separando umas mulheres aí pra gente trocar umas ideias. Hoje a diretora teve misericórdia. O assunto é oração. Amém, oração. Mas não vamos falar oração por oração, nós vamos falar oração em tudo, na máxima, na sua essência, aquilo que Deus é, na sua oração. Oração. E, Nilda, com você, defina oração. Gente, olha, eu acho que primeiro a gente tem que ver assim, como a batalha para orar é violenta. Sim, mas define, né? Oração. Vamos lá. Oração é relacionamento. Amém. Relacionamento. Né? Quando você pensa em... Ai, vou orar. Aí você pensa, tá, eu vou agradecer, eu vou pedir, eu vou interceder. Mas enquanto eu estou fazendo isso, eu estou me relacionando com o meu pai. Isso. Oração é relacionamento. Amém. Relacionamento. E aí a gente vai chegar nesse ponto que a Nilda já começou, que é justamente a dificuldade de ter uma vida de oração. Porque oração a gente pode fazer. Ai, meu Deus, me ajuda aí pro trabalho. Sim. Recortes, né, de uma oração. Né? A oração é uma... Que eu posso orar em todo tempo, né? Sim. O orar sem cessar é exatamente isso. Eu posso orar em todo tempo. Qualquer momento eu estou no carro, estou no trânsito, estou levando o filho para a escola, estou lavando louça, estou fazendo almoço e estou orando. Sim. Mas é interessante. Eu vejo que batalha que é para você desenvolver uma vida de oração. Para você adquirir constância na oração. Gente, quem nunca... Fala aí, comenta aí depois. Quem nunca começou à noite, indo dormir? Senhor Jesus, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Quando sua oração está até bonita à noite. E aí você vai falar o amém, gente, só no dia seguinte. Não. Quantos? Levanta aí o dedinho. Gente, quantas histórias a gente ouve. Eu vi uma ilustração justamente disso. Foi um pastor Ronaldo Cabreira. Na Metodista, ele está, acho que no Sul agora. E ele falava assim, para a gente não se culpar com essa oração aí da madrugada. Por quê? Da madrugada não, da noite. E ele falou uma coisa tão bonita que, assim, encheu meu coração. Eu falei, já que eu tenho que orar sem cessar, eu tenho que buscar esse relacionamento sempre. E aí ele falou assim, se você está deixando para falar com o teu pai, se relacionar com Deus só no finalzinho, ele vai te ver dormir. Ele vai chegar, vai te ouvir, vai te ver dormir. E para ele não é ruim ele te ver dormir, ele te ama. Minando, né? Mas só que ele quer mais que isso. Primeiro que tirou um sobrepeso, que eu falei, não, caramba, eu tô orando o dia inteiro. Se eu cochilei, dormi, não cochilei nada, que eu acordei no dia seguinte. Então Deus me viu dormindo, eu quis dormir com... Deus, tô aqui. Deus me viu dormir, isso me consolou um pouco. E é uma batalha, né? Porque Satanás não quer ver a gente orando. Ele quer distrair, quer que a gente fique distraída com uma série de coisas, né? Tem muita coisa para fazer, não tenho tempo para orar. De manhã não dá porque eu já acordo atrasado. À noite não dá porque eu estou com muito sono. E durante metade do dia não dá porque o horário do almoço é curto, né? E tem
aquela batalha, você começa a orar, e aí você está aqui e tal, daqui a pouco a mente vai, e devaga, e vai longe, aí você está pensando, não tirei carne do freezer para janta, esqueci de estender o uniforme da criança para ir para a escola, e tudo isso naquele momento que você está orando, aí você tem que ficar puxando novamente a sua atenção para aquele momento. E oração é poderosa. Você está se relacionando com o Todo-Poderoso. Você acha que deu uma naturalizada nisso? Como diria a irmã Cassiane, oração é alimento, de fato. Cara, a gente deu uma normalizada. Ai, não orei hoje, ó, que pena. Não, cara, você não falou com o teu Deus. O grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Você não falou com o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai. Né? Você não falou com esse aí. Principalmente o papai, né? Você não falou com Abba. ele. Você não falou. O Abba. Ah, mas eu vou orar. Ah, não. Depois eu oro. Depois, mas se você está tendo tempo de orar, eu não estou tendo tempo de orar, você não está tendo tempo de estar com o teu Deus. Agora, é interessante, né? Tem uma personagem da história moderna da igreja, me fugiu o nome dele agora, mas ele tinha um orfanato. E vivia pela fé, o sustento era pela fé. E tinha dia que não tinha nada para comer. E tinha dia que ele tinha uma série de coisas para fazer. E tinha que ainda pensar nessa questão da alimentação das crianças. E aí ele falava, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, a minha agenda está tão cheia que eu vou gastar 1 hora a mais de oração. Olha só que brilhante. Essa é a matemática, né? Então, é assim, quando eu oro, eu vou para aquele lugar onde eu tenho segurança. Eu vou para aquele lugar onde eu estou aconchegada no colo do meu pai. Do meu pai. Né? E vai ter dias, obviamente, porque tem uma batalha espiritual em torno da oração. Vai ter dia que você vai dizer assim, hoje eu não estou a fim de orar. Eu não tô a fim de orar. Hoje eu não quero orar. Pode parar e orar. Porque é exatamente nesse dia que você precisa orar. Exato. Você precisa orar todos os dias. Mas aquele dia que você não está com vontade de orar, é exatamente nesse dia que você precisa parar tudo o que você está fazendo e orar. E não é um rito, não é um credo, você não vai recitar. Sim. O que for de mais sincero naquilo que você fala com o teu Deus. Né? É isso que eu também acho que é um problema. Às vezes as pessoas criam um rito. Qual que é a oração perfeita? O que eu preciso dizer? Né? E às vezes quer formatar demais, né? Quer formatar demais. Ai, tem que ser assim, 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 assim. E só vai criando barreiras numa situação que é essencial para a vida cristã. Essencial. É como você disse, até com a música da Cassiane, é alimento, né? Eu gosto muito desse movimento de oração. A minha fé foi estabelecida e eu cresci frequentando círculos de oração. Então, eu ia em todos. Nilda, eu ia em todos. O cântico da igreja, eu sei cantar quase todas as músicas. Porque eu cresci. Eu entrei na igreja metodista e me converti com 17 anos. Então, dos meus 17 até hoje, era corinho, cântico. E as irmãs, elas oravam. Uma vez, nós estávamos numa campanha de oração e eu fazia parte de todas. Eu era uma menina, então as irmãs iam e eu ia junto, eu amava. Eu tenho essa Nossa, cara, também. que delícia. E aí, olha só que emblemático. É um dos testemunhos mais intensos de oração. E eu sei que você quer falar disso logo em seguida. Nilda, tinha uma irmã que ela ajoelhou para orar. E eu ajoelhei do lado dela para orar. Eu não tinha assunto, brincando, não tinha assunto. Mas eu ficava ouvindo a oração dela. E queria... Não, ela falou dos filhos, e eu vou orar pelo meu filho, que um dia eu vou ter. E eu comecei a imitar. E ela falou para mim, depois que ela terminou essa oração, que Deus tinha dito para ela que ela precisava intensificar as orações dela pela minha vida. Porque eu ia passar por uma fase muito difícil. Foi a primeira vez que eu vi Deus na crise através da oração, Nilda. E ela orou. Mas assim, não é que foi de imediato, mas quase na mesma semana. Foi o falecimento da minha mãe. Foi bem no falecimento da minha mãe. E quando ela chegou no sepultamento, ela disse assim, você só está de pé porque nós estávamos orando.
Porque Deus sabia que chegaria este momento e você precisaria de apoio. E nós estávamos orando por isso. E aí eu percebi que não era uma oração só de agradecimento, porque eu era uma menina na fé. Não era só oração de agradecimento ou oração de petição. Mas era uma oração de revestimento, uma oração de cuidado, uma oração de consolo. De preparo. De preparo. Eu falei, caramba! E às vezes a gente pensa assim, até outro dia eu ouvi alguém falando assim, mas por que que Deus levou fulano agora que ela estava tão firme com Deus? E aí a gente não consegue olhar no retrovisor e pensar assim, não é que Deus a levou agora que ela estava tão firme com Deus. Deus a fortaleceu Para esse momento. Para daí levá-la. Então, assim, quando a gente pensa na rotina da oração, a gente pensa, eu vou orar porque eu estou com uma necessidade. E a oração não tem só esse lugar da necessidade. Eu vou levar os meus pedidos a Deus, né? A palavra de Deus nos orienta a lançar diante do Senhor a nossa ansiedade, a colocar diante dele as nossas necessidades, porque ele é generoso, ele vai fazer, não de acordo com a nossa necessidade, mas de acordo com a bondade, a generosidade, a abundância que é própria de Deus. Mas a oração, ela vai além dessa questão da necessidade. Porque se você for olhar a necessidade, vamos pensar em Jesus. Jesus tinha alguma necessidade? Não. Assim, explícita, né? física. Ele sabia para o que ele veio. Sim. Ele teve aqueles momentos, Exato. né, em que ele suou ali gotas de sangue no jardim. Imagino que a vivência do discipulado com os 12 ali também não foi muito fácil, né? Acho que tinha dia que ele falava meu eu, né? Porque ele não vai falar meu Deus. Meu eu, né? Até quando eu vou ficar com esse povo? Até quando eu vou sofrer com esse povo que não confia, que não entende o que eu estou dizendo, né? Mas vai além da necessidade. Vai além da necessidade. Eu vou orar para conhecer a Deus? Sim, eu oro para conhecer a Deus. Ora para conhecer a Deus. Oro para conhecer a Deus. Conhecer o caráter de Mas Deus. Jesus já conhecia Deus e ele orava. É. Então aí você fica pensando assim, então por que eu oro? Eu oro para manter relacionamento. Jesus orava e a gente ora. E não é fácil, né, essa caminhada de oração, orar, ok, tranquilo. Porque eu tenho uma necessidade, o automático para mim é orar. Para a gente que é cristão, a gente vai orar. Agora, o orar como estilo de vida, como relacionamento com o Senhor, vai além dessas coisas. Vai. E às vezes a gente traz para a oração quase que um braço de ferro. Deus, eu seguro de um lado e o Senhor de outro, né? Então vamos lá, olha, eu quero isso. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E não é Deus, isso. não é o melhor, não é o melhor, não é o melhor. Não, eu quero. E a gente vê, às vezes a gente sai da oração, do nosso tempo de devocional, nosso tempo com Deus, a gente sai cansada. Mas um cansaço, não cansaço porque a oração é uma batalha espiritual também, mas é um cansaço porque a gente se vê brigando com Deus o tempo todo, né? E a gente coloca a oração naquele lugar de eu oro para convencer Deus a fazer a minha vontade. Poxa. E o lugar da oração não é esse. O lugar da oração é para eu me conformar. E não no sentido de, já que não tem jeito, né? Eu me conformo e tal. Não, mas para eu tomar a forma, para eu assumir a forma, para eu me submeter à vontade de Deus. Exato. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele, ela é boa, é perfeita e é agradável. Sim, é verdade. E o relacionamento com Deus traz esse entendimento, né? E assim, nesse movimento, caminhando com essas irmãs, boa parte delas, elas não faziam oração de petição. E eu estranhava, porque eu queria entender como orar e conseguir as coisas. Pedir deve-se usar. Eu queria aprender a orar de um jeito, pedindo e Deus me dando as coisas, mas eu aprendi ouvindo elas orarem, porque eu ficava ouvindo. Era uma menina na fé. E eu ficava ouvindo elas orarem e falava, mas elas não tinham aquela oração em que elas só falavam dos atributos de Deus e elas falavam, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é forte. Como o Senhor é forte? E eu pensava, ela passou a 1 hora
falando dos atributos de Deus. E assim, eu ficava impressionada, porque eu entendia que era uma oração de louvor, mas não era propriamente o louvor. Mas era uma oração de louvor. Fazia parte do relacionamento dela com Deus falar o quanto ele era grande. Cara, então são tantos aspectos da oração e a gente acaba se perdendo, né, Tatiana? Uma vez eu tive uma experiência que eu fui fazer uma oração na casa de minha irmã, mais um dos, posso até, me perdoe se eu posso abrir como um ramo, mais um ramo da oração, que eu fui fazer uma oração de libertação, porque ela estava passando por uma situação e eu fui Tem orar. vários tipos, né, de oração. Quando eu cheguei na cena, a única coisa que eu fiz, Nilda, foi me ajoelhar e pôr o meu rosto no meio das minhas pernas e ficar abaixado. E a minha oração era, Deus, eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Era uma oração de... Eu estava admitindo na minha oração a minha fragilidade. Eu não pedi nada, eu não repreendi nada. Eu só pus a minha cabeça no meio do meu joelho, de joelho. Eu não consigo nada. Isso aqui está além das minhas forças. Eu não sei como a gente chegou neste patamar de humanidade. Nos perdoa. Oh, nós somos um ser... Eu comecei a orar pedindo perdão pela nossa humanidade. E houve libertação. Em nenhum momento eu levantei, pus o braço. Não! Quando eu olhei a situação, eu falei... Deus, olha para o nosso estado. Olha, eu comecei a reconhecer a minha fragilidade, a fragilidade daquela família, a fragilidade da nossa humanidade, como a gente decaiu. Olha a nossa situação. E aí eu me rendi. E fiquei rendida mesmo. Sim. Pedindo perdão, reconhecendo. Senhor, olha, tem até um trecho da pregação de John Wesley, que eu gosto muito, que fala que nós somos uma aranha na beira do abismo. E ele está segurando na ponta da nossa pata e a gente está prestes a cair. Nós somos essa aranha mesmo. E eu só conseguia pensar, nós somos à beira do abismo. O que me difere dela? Eu vim orar, mas eu não estou em condições de levantar a cabeça. E aí a gente lembra da Escritura, né? A palavra do Senhor fala para nós que, olha, o Senhor falando para nós, sem mim, nada podeis fazer. Então. Nada podeis fazer. Então, assim, quando a gente vai para esse lugar da oração, né, e aí você mencionou alguns tipos de oração aí, né, a gente tem a oração de louvor, a oração de adoração, a oração de petição, a oração de intercessão, que é uma oração que você faz em favor de outro, e a gente vê aí uma caminhada também, ao mesmo tempo que são categorias de oração, a gente vê uma caminhada que a gente faz também com o Senhor. E essas orações se entrelaçam. Quando a gente começa na vida cristã, a gente parece que tem mais uma pegada de oração de petição. Ai, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Eu precisava de muita coisa naquela época. Senhor, isso, Senhor, aquilo. E aí a gente vai amadurecendo na oração e a gente vai acrescentando ingredientes. Quanto mais ora. Né? A gente percebe o quanto que na oração a gente pode adorar a Deus por aquilo que Ele é. Lembrar aí as qualidades, os atributos de Deus que são próprios da sua pessoa, do seu caráter. Aí a gente vai lembrando de que nós não somos uma ilha, que nós temos outras pessoas à nossa volta Sim. que também têm necessidades e a gente pode interceder por essas pessoas. A gente pode se juntar a alguém para lutar pelas causas dela, mas e sempre com aquele toque. Nós estamos orando e nós estamos colocando desejos no nosso coração diante do Senhor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós nos rendemos com a boca no pó e dizemos para Ele, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor a nossa vontade. Mas também, por outro lado, Senhor, nós nos submetemos. E foi emblemático. Diante do Senhor. E aquela situação foi emblemática. Eu fui fazer uma outra... Fui numa outra residência. E quando eu cheguei lá, era para fazer uma oração de agradecimento, porque era aniversário da moça. Ai, que oração gostosa. Uhul, bolo, comida, vamos orar. Nilda, quando eu cheguei lá, tô contando porque foi assim, surpreendente. Quando eu cheguei lá, ela tinha acabado de receber a notícia que o irmão dela tinha sido assassinado a tiros. Ai, meu Deus. Em outro estado, por engano. Lá se foi oração de gratidão. Quando eu cheguei, ela estava... Quando eu cheguei pensando numa coisa. Por isso que a oração é um exercício e prática diária. Porque se você fosse lá somente agradecer pelo bolo ou pelo pão,
Se você não tivesse o manejo de entender que Deus é o Deus de todas as coisas. E aí, cheguei para orar. E quando me deparei naquela situação, ela falou, Naide, ora por mim. Imediatamente, eu falei, eu vou orar. Quando ela veio na minha direção, ela, pera aí um pouquinho, eu vou chamar minha mãe. Ai, Nilda, aí minha perna bambeou. Eu falei, sua mãe? É, a mãe do rapaz. Tava no andar de baixo. Ela não estava conseguindo subir as escadas de desespero. Sim. E a minha oração foi uma oração de consolo. E aí, é isso que você disse, a gente se uniu numa oração de consolo. E, Nilda, foi surpreendente. Nós terminamos essa oração, a gente chorou aos pés do Senhor. A oração foi de chorar. Nós choramos e falamos, e choramos e falamos, e choramos e falamos. E, no final, nós glorificamos o Senhor por tudo. Choramos e falamos, choramos e falamos, choramos e falamos. E aí, no final dessa oração, a gente se levantou. A mãe colocou a mão no peito e falou assim, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E é tão impressionante, né? Porque, às vezes, a gente acha que a oração é falar. Isso! Eu vou orar porque eu preciso falar. Ai... Só que vai ter momentos, e benditos esses momentos, em que às vezes vai nos faltar palavras. E a gente só chorou. E a gente só diz para Deus, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E às vezes vai ser no choro, às vezes vai ser no grito, no sentido, né, que às vezes a dor é tão grande. Eu já ouvi pessoas quase que urrando de tanta dor no peito, né? Eu me lembro quando meu marido ficou internado na época da Covid, e teve uma noite que eu tive que fazer uma oração de entrega, porque Deus falou para mim assim, olha, eu senti no meu espírito, você se ofenderia se eu tirasse o seu marido? Quanto eu tenho de você? Essa oração é bem louca, né? E aí eu me lembro que eu chamei meu filho e a gente se ajoelhou no pé da cama no meu quarto. E eu acho que foi a oração mais difícil que eu fiz na vida. Eu falei, Senhor, antes de ser meu marido, ele é teu. Então, se ele é teu, o Senhor faça a sua vontade. A sua vontade. É uma oração muito difícil. Eu não tenho, e assim, eu lembro que o clamor, o gemido, na verdade, era, eu não tenho que dar palpite no que o Senhor faz com as suas coisas. Mas, Nilda, com aqueles a quem o Senhor ama. E assim, sabe, eu senti no meu corpo a dor, a angústia. E foi a oração mais libertadora que eu fiz na minha vida. Eu tenho e eu costumo, todas as vezes que eu vou fazer um movimento de aconselhamento, essas coisas, eu sempre falo da pirâmide. A gente entende a vida em formato de pirâmide com a ponta menor para cima e ao contrário. A nossa vida na Terra, que é a ponta de baixo da pirâmide, a ponta mais fina. Sopro, né? A nossa vida é a parte mais ínfima de toda a eternidade. E a gente olha para a pirâmide achando que tudo ele viveu e acabou. E ao contrário, tudo que ele viveu e agora é eterno. Porque tem o legado, né? É tudo. Tem o legado. É o legado, é a trajetória e legado aquilo que a gente tem de promessa. O Senhor nos diz, olha, eu estou preparando o lugar. E isso aqui é a parte da eternidade, que é a ausência de fim. E a gente não está dizendo que é fácil, não. Nunca. Gente, por favor, não entenda isso como alguma coisa leviana Não de é. que é fácil entregar nas mãos do Senhor. Não é. Não, gente, não é simples assim. Mas é libertador, porque alguém já disse, né? Acho que foi o Eliot que disse que é sábio aquele que entrega aquilo que sabe que não pode reter. Então, de que adianta você tentar segurar alguma coisa que não está no seu controle, no seu poder reter? Mas isso eu considero... Mas é uma crescente. Exato, eu considero como maturidade. É Quanto uma mais crescente. você se dedica em É uma buscar o crescente. Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, você conhece o caráter de Deus e você entende o Senhor.
e não entende na sua essência aquilo que ele está querendo fazer, mas você consegue respeitar a vontade do Senhor. É num exercício. Se você ficar na oração de petição, quando vier um não, o Senhor deixou de ser o Senhor para você. E não é assim. Se você ficar na oração de petição, eu peço e Deus não dá, Geralmente a petição, a gente passa assim como tem as fases de desenvolvimento das crianças, da vida humana, tem a fase do desenvolvimento na oração. Tem uma hora que a criança... Não, é meu. E às vezes a gente se vê nessa trajetória, nessa etapa da oração. E tá tudo bem você começar por aquela etapa, porque você é uma criança, um bebê na fé. Era eu lá com as irmãs. Exatamente. Senhor, eu quero crescer, me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a suportar aquele irmão que é mala e tal, e não sei o quê. Mas aí, com o tempo, você vai vendo que a vida cristã, ela vai além do seu umbigo, né? Que tem mais coisas acontecendo, que tem pessoas sofrendo e que precisam também que você se levante como intercessora. E aí a gente fala da oração como lugar de perseverança. Exato, sim. E como que eu persevero na oração? Não me ofendendo com aquilo que Deus faz. Não me ofendendo. Eu separei aqui o texto de Mateus 15, que aquela mulher cananeia chega para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Aí Jesus falou assim para ela: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, lá no versículo 24, né? E aí... Pensa se essa mulher ficasse ofendida com isso que Jesus falou. Ela não ia receber o que ela foi buscar. Né? Então, quando eu não me ofendo, e essa mulher é uma prova viva de alguém que não se ofendeu. Pensa, Jesus deu meio que um passo fora nela, né? Ela sabia Você é cananeia. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Acho que Jesus deu uma cutucada para ver se ela perseverava. Sim. Ele, às vezes ele está nos cutucando também para ver se você persevera. E aí ela fala assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sim. Então, assim, dizendo: Senhor, se eu puder comer da migalhinha do pão que o Senhor está comendo, que está caindo, para mim já é suficiente. Sim. E ela saiu atendida no seu clamor, porque ela perseverou e ela não se ofendeu. E quando a gente não se ofende, a gente encontra um lugar de deleite na oração. Exato. É um lugar de deleite, mas isso não significa que a resposta, com a cananeia, a resposta foi positiva. Aos olhos da cananeia. Sim. Mas existem orações que a resposta vai vir como refrigério, não como cura. Às vezes vem um redondo não. É um redondo não. Sim. Sim. Fiz uma campanha de 7 dias, meu filho na UTI, fiz uma campanha de 7 dias. Meu filho estava com um tubo de neném. E aí, depois desses 7 dias, ele tirou o tubo, tive a oportunidade de pegar ele no colo, tentar amamentar, tal. Depois desse momento, depois desses 7 dias de oração, a gente continuou orando. Ai, que bom que ele está melhorando. E aí o médico, pastor, que estava cuidando do meu filho, falou assim: olha, nós estamos com uma medicação para bactéria muito forte. Então, é por isso que ele reagiu bem. Vamos aguardar. Terminei meus 7 dias, pronto, acabou o martírio, vou sair dessa UTI, né? Encerrei essa nossa campanha de petição. Quando eu voltei no hospital, ele já estava com um tubo de adulto. Na hora que eu entrei, eu sentei no chão nas escadas do hospital e orei também. Mas a minha oração não era de petição mais. Era uma oração de renúncia. Eu estava renunciando, eu estava entregando. Eu me rendi. Eu falei: Senhor, todo mundo tem um propósito. E eu sei que meu filho tem também. E aquilo que for do seu propósito vai acontecer. E meu filho faleceu no dia seguinte. É esse o lugar, né? Mas é muito duro, é dolorido. Claro que é, pelo amor de Deus, gente. É meu filho. Dói muito. Sim. Só que o Senhor, ele não perdeu o lugar de soberania dentro da minha alma.
Não perdeu. É aqui que você vê a sua fé. Ele não perdeu o lugar de soberania. Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Aí Independente desses nãos aqui. E eu já Aí recebi está. uns nãos bem colossais. Já recebi uns nãos bem colossais. Eu sempre quis ter mais filhos. E são pedagógicos demais esses Aprendi, nãos, né? sim. E também São já muito recebi pedagógicos. sim de toque de caixa. Nilda. Sim. Já recebi sim de toque de caixa. Deus, posso ir ali? Um emblemático? Vai. Vai que eu Aham. estou com você. Aham, aham. Respostas de libertação. Uma amiga me convidou para orar pela sogra, que estava com câncer terminal na mama. Quando eu terminei a oração, não tinha mais tumor. Entende? É Então, isso, é é isso. sobre isso. É sobre, É sobre estar isso. debaixo do governo do Senhor. É. Inclusive nas minhas orações. Seja com um sonoro não. Aham. As crianças que estavam naquela UTI com o Noah saíram, porque eu orei. E o meu filho não. E o seu filho não. Meu filho E não saiu. acontece muito disso, né? Acontece. De você orar por você e você ouvir um sonoro não do Senhor como resposta e você orar pelo mesmo problema ou por Pro um problema entorno. mais complexo por outras pessoas e essas pessoas serem alcançadas Exato. e você não. E aí Aonde é que está o Senhor na minha vida? Eu tenho um relacionamento com Ele firme? Então, eu vou chorar, eu vou me desesperar, eu vou lamentar, eu vou ficar de luto. Mas o Senhor continua no mesmo lugar. Ele continua sendo o Senhor soberano a da minha vida. visão de Isaías continua a mesma, né? O Exato. Senhor está sentado num alto e sublime trono, e como nós estamos na era da graça, digamos assim, Sim. nós sabemos que o Senhor é Deus vivendo em nós. E ó, o pastor pediu pra gente separar um testemunho pra falar nos cultos de oração, né? Aham, e eu tenho um testemunho. terças-feiras. Fui pro culto de oração, não vou mentir, não tem por que mentir. Fui. E eu tenho um tio que estava sofrendo com o mesmo câncer do meu pai. Só que o meu pai viveu uma vida regrada, de boa alimentação, sempre se cuidou e faleceu desse câncer. Oramos, clamamos, intercedemos, fizemos campanha, mas aprove o Senhor recolher meu pai. Depois eu conto o testemunho da salvação do meu pai, foi incrível. Foi salvo em nome de Jesus. Quando começou essa campanha de oração na igreja, eu fui para orar pelo meu tio. Quando eu cheguei no dia, foi uma oração, viu? Eu fui para orar pelo meu tio nessa campanha, pastor, levanta a mão, eu levantei e fui orar. O meu tio foi acometido do mesmo câncer. Ele já estava entubado, bem magro. Os médicos já estavam desenganando. A minha tia só mandava áudios chorando. E eu fui para a campanha e orei. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar do fundo do meu coração. Eu fiz as orações assim. Deus, sabe aquele câncer lá? E aí eu trouxe toda a bagagem de dor, porque, pô, é meu pai. Sim. E olha eu orando. Então eu não sabia se eu orava pelo meu tio, se eu lamentava a morte do meu pai de novo. Naquele dia. Porque dói, pô. Senhor, se for da tua vontade curar o meu tio, a minha carnalidade, a minha humanidade, Deus me conhece. Eu não vou fazer uma oração bonitinha, porque para gregos e troianos. Eu estou falando com meu pai. E eu disse, pai, Exatamente. se o senhor quiser curar o meu tio, mesmo ele tendo bebido, fumado, feito tudo errado, Anota aí, Senhor, anota aí, que ele fez tudo isso. Se o senhor quiser ainda curar, eu sei que o senhor tem poder para curar. O senhor cura? Ele foi curado. Ele foi curado. Ele foi estubado. Removeram o câncer, não tem mais nenhum resquício. Ele tinha problemas de úlceras, removeram. Ele está inteiro. Saiu do hospital, foi viver a vida dele, viajou não sei para onde, foi não sei para. Tá bem. Foi curado. Foi curado. Aonde Deus está? No meu relacionamento com ele. Foram 20 anos de relacionamento. Onde Deus está? Você acha que eu vou colocar Deus num outro lugar dizendo assim, o senhor curou meu tio e agora não curou meu pai? É Deus, né? Olha Vamos aí. Não. Não. E assim, orei pelo meu marido, Deus o tirou da UTI. Tá lá, vivinho da Silva. Tá vivinho da Silva Elis. Agora, meu pai teve um câncer de estômago. Meu pai também foi de estômago. E aí, Meu tio uma também. batalha gigantesca, né? SUS, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá. E por inúmeras vezes eu tentei falar de Jesus pro meu pai. Inúmeras vezes. Filha, tá bom, tá bom. E nunca aceitou, nunca quis. Beleza, né? Você continua orando, perseverando em oração. Perseverando. E eu orei, eu falei, Senhor, eu convivi com o meu pai, eu peguei os melhores anos do meu pai. Tive um bom relacionamento com ele. Agora eu tenho uma irmã
caçula de 13, Senhor. Ela precisaria tanto do meu pai. E eu recebi um sonoro não. Nilda. No meio disso tudo aconteceu um milagre, claro, né? 2 dias antes dele falecer, ele se rendeu a Cristo. Ele Amém. aceitou Jesus 4 vezes. Amém. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Vamos aceitar Jesus. Amém. Porque o hospital chamou, né, a família, olha, vem, porque realmente está no final aí do processo. Então, vem, porque a qualquer hora pode ser hora. Então, fomos todos para lá. Aí, meu marido subiu, Ele aceitou porque Jesus tinha que com ser Elias. um de cada vez. Aí, ele aceitou Jesus com Elias. Amém. Aí, o meu cunhado subiu. Aí, só que assim, como tinha que ser tudo muito rápido, não dava para chegar, ficar conversando com o outro para depois subir. Não, nem entendeu? se informou. Um descia, trocava a etiqueta, subia e o outro subia e pronto. E aí meu cunhado subiu, aí falou de Jesus para ele, né? Ali, resumidamente, fez o apelo e ele aceitou. Aí depois, num dos poucos momentos que ele manteve a consciência, aquele dia ele estava bem pleno de consciência. Aí depois subiu a minha irmã, que nunca tinha conseguido falar de Jesus para ele, subiu, fez a mesma coisa. E depois eu fui. 4 vezes. Então, gente, foi assim. Então, eu recebi um não, mas também recebi um sim. Sim. Né? Por uma oração também que eu havia feito fazia muitos anos. E graças a Deus, gente, oração não tem prazo de vencimento. Anota isso. Quando você estiver desanimando de orar, fala assim, oração não tem prazo de vencimento. Amém. Não tem. Você pode orar hoje, pode ser que você vá ver o resultado, pode ser que você não vá ver, mas Deus age. Sim, eu já ouvi. Deus age Nilda, em resposta à oração. Porque a gente tá falando muito. Mas não. Já ouvi sonoros sims de eu dever 5 meses de condomínio, de não ter vergonha. Eu tinha vergonha de sair no meu prédio. Eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, preciso de uma resposta financeira. Nilda, a resposta veio, mas veio com tanta força que até as pessoas em volta se surpreenderam. Muitos outros sims. Sims, assim, de salvação, de cura mesmo, sabe? Então, por isso que é um relacionamento. E aqui a gente está falando, todos os exemplos que nós trouxemos aqui foram exemplos de coisas grandes, coisas mais sérias, né? Mas, na época de seminário, eu fiz seminário interno. E a gente não tinha dinheiro, tinha dia que a gente não tinha dinheiro para pegar um ônibus, não me lembro quanto que era, mas para pegar um ônibus para ir até a cidade, que ficava a 5 quilômetros, para ver se no banco alguém tinha depositado alguma oferta. Vida de seminarista. E só que, na época, eu amava muito chocolate, gente. Tinha dia que, assim, se eu não comesse chocolate, eu quase que sentia aquele cubinho de soufflé dissolvendo na boca. Durante todo o tempo que eu estive no seminário. Nunca me faltou uma barra de chocolate quando eu estava com vontade de comer. Não, Deus faz isso, né? Deus cuida da gente. Então, assim, Deus cura um câncer, Deus resolve uma questão aqui, Deus faz uma coisa grande ali, Deus, de vez em quando, dá esses mimos para a gente, como um sinal dele dizendo assim, olha, o mundo está muito difícil, o mundo está andando para o seu fim, as pessoas estão se afastando do Senhor, o amor de muitos esfriaria, mas o amor de muitos, não o amor de todos. E eu quero que, quando Jesus voltar, ele me encontre ainda queimando, né, com esse amor, com esse relacionamento com ele, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, seja para suprir um pedaço de chocolate que eu tanto gosto, seja para salvar alguém da minha família. Amém. Né? Então, esse lugar de perseverança na oração. E envolve disciplina. Sim. Vai ter um momento, se você conversar com qualquer cristão mais maduro na fé, você vai perceber que ele passou por essas fases, né? De que é como exercício físico. No começo dói mais. Exige muita disciplina, mas lá na frente você vê
o resultado. Sim. E a oração, se a gente não se ofende, vai aprendendo a não se ofender com o que Deus faz, com a vontade de Deus manifesta na nossa vida, vai se submetendo a esta vontade, vai entregando de fato, como o salmista diz, confiando, entregando, descansando e fazendo do Senhor a sua real alegria, eu vou alcançar um momento de deleite. Amém. Então, aquele comecinho de vida de oração, que eu orava 3, 5 minutos, já não tinha mais o que falar. Não, já falei tudo. Já orei, já agradeci, já cantei, né? Eu conheço uma missionária, ela fala assim, ouvi uma missionária que ela fala assim, gente, a gente às vezes até coloca uma música, né? Porque a gente sabe que terminou a música tem 15 minutos, né? Agora com o worship tem às vezes 20 minutos. Terminou aquele momento, já não tem mais nada para falar. Amém. Mas vai chegar... Mas vai chegar um momento em que vai ser tão prazeroso, verdade, Nilda. tão prazeroso, Sim. que a gente vai falar, puxa vida, vou ter que parar de orar agora, porque está na hora de sair para o serviço. Isso me fez bem. Então, a disciplina e a não ofensa nos conduz para esse lugar de prazer. Amém. Amém, Nilda. Né? É verdade. E é uma trajetória, e aí a gente fala como Paulo, não é que nós já tenhamos alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu não olho mais para trás. Amém. Né? As coisas para trás ficaram. E aí eu prossigo. Né? E também eu posso não ser hoje, eu não estou hoje no nível de oração que eu gostaria. Sim. Mas eu olho para trás e eu falo, eu já não sou mais aquela menina que orava. Não. Já não sou mais aquela adolescente que ficava com birra da mamãe e do papai quando não dava alguma coisa, quando dava uma resposta negativa àquilo que eu queria. Hoje eu entendo um pouco melhor os sims e os nãos, porque ele é meu pai. E você porque ele cuida de mim. Cuida e conhece. Você tem conhecimento daquele. A gente vai conhecendo. Eu conheço muito mais hoje do que eu conhecia antes. Então, vale a pena perseverar neste lugar da oração. Amém, gente! Estamos encerrando mais um episódio do Cá Entre Nós. Tema oração. Olha, Nilda, muitíssimo obrigado. Amém. Você é top demais. Eu que agradeço. Nilda é pró. Eu sou no Nilda é pró. E é isso, queridos. Vamos perseverar em oração. E olha, compartilha esse podcast. Envia para alguém que está passando por uma crise, uma dificuldade, algum momento da sua vida, da sua trajetória, você pode abençoar pessoas. Só envia. Amém. Não precisa dizer nada. Às vezes, se te falta palavras, só envia o podcast. Não fala mais nada. E Deus com certeza fará grandes coisas. Amém? Amém. Obrigada, Nilda, pela sua presença mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.